Sejam bem-vindos ao Palavra que Ensina. Muito tem se falado acerca de quem é o anticristo. Muitos dizem que ele é o Obama. Muitos estão dizendo que ele é Donald Trump. Já se falou também que vários personagens eram o anticristo, como por exemplo Adolf Hitler. Neste vídeo, veja quem é o anticristo, qual a sua etnia, de onde ele virá e o que precisamos saber para identificá-lo. Está ficando cada vez mais claro para muitos que este mundo está chegando a um final. E as pessoas estão fazendo perguntas sobre o futuro como nunca haviam feito antes. Muitos estão tenebrosos, ansiosos e inseguros. Existe uma fascinação crescente com aquilo que poderá acontecer. As pessoas estão cada vez mais concentradas naquilo que o amanhã pode trazer. Colapsos econômicos, ameaça de pragas pandêmicas, desastres cataclísmicos, naturais e a temida ameaça do terror nuclear. Todos convergem para fazer do mundo um lugar mais perigoso que já houve em qualquer época na história da humanidade. Ao mesmo tempo, há uma conversação crescente entre os líderes mundiais sobre esforços em direção a uma unidade global. Por exemplo, tem havido importantes conferências sobre a economia e sobre o clima, nas quais os representantes dos governos têm tentado conseguir que vários países trabalhem em conjunto, visando determinados alvos. E há outras maneiras através das quais vários governantes solicitam cooperação global com relação a problemas e questões específicas. Cada vez mais estamos vendo esforços em direção à centralização do poder, o que está levando muitos a imaginar se o tempo do anticristo chegou. Se o governador final do mundo e seu governo mundial único estão para fazer a sua estreia no palco do mundo, o mundo está ansioso por alguém que possa trazer esperança e fornecer as respostas para o aumento das crises mundiais. Será que a chegada do anticristo pode ser logo? Será que ele já está vivendo agora e presente em algum lugar da Terra, esperando que o seu tempo chegue? Em nossos dias, as pessoas estão falando cada vez mais sobre o anticristo. De certa forma, isso não surpreende, porque as pessoas sempre tiveram uma fascinação pela personificação humana do mal. E já tiveram o auge tentando imaginar quem é o anticristo. A identidade do anticristo já intrigou pessoas durante 2000 anos. E muitos acharam irresistível a tentação de identificá-lo. Há séculos elas têm sugerido inúmeras possibilidades e os vários papas têm sido candidatos consistentes. Diz que Martinho Lutero, o grande reformador, falou o seguinte: sinto-me muito mais livre agora que sei que o Papa é o anticristo. Dentre os candidatos mais proeminentes que foram mencionados estão o imperador Frederico II, o Papa Inocêncio IV, Maomé, os turcos, Napoleão, Hitler, Mussolini e Stalin. Em épocas mais recentes, não tem havido escassez de nomes. Presidente John F. Kennedy. Ele era católico e foi assassinado com um ferimento na cabeça. Algumas pessoas associaram esse fato ao ferimento mortal que o anticristo um dia vai receber. Ver Apocalipse 13:3. E esperavam que Kennedy voltasse a viver. Henry Kissinger era judeu
e seu nome, de acordo com alguns cálculos, é igual a 666. Uma razão-chave pela qual algumas pessoas sugeriram que ele poderia ser o anticristo foi a sua reconhecida diplomacia e atitude pacificadora. Mikhail Gorbachev. Quem poderia ignorar aquela grande marca vermelha que ele tinha em sua testa? Algumas pessoas pressupuseram que essa marca só poderia estar relacionada à marca da besta. O presidente Ronald Reagan. Seu nome, Ronald Wilson Reagan, era composto por 3 palavras, com 6 letras cada uma, e algumas pessoas as equacionavam com o número 666. Elas também achavam que a sua recuperação de um atentado a tiro poderia ter algum significado. Bill Clinton. Muitas pessoas apontaram Bill Clinton como possivelmente sendo o anticristo, e algumas viam Hillary como o falso profeta, um companheiro do anticristo, que, de acordo com o livro de Apocalipse, promoverá o poder do anticristo e persuadirá as pessoas a adorá-lo. Tentar identificar o anticristo sem base bíblica é como uma tentativa às escuras. Vale a pena observar que aqueles que se engajam nesse exercício jogam a culpa em pessoas que eles não gostam. Quase todos os presidentes americanos, desde Ronald Reagan, têm sido identificados por alguém como sendo o anticristo. Portanto, não é tão surpreendente que depois que Barack Obama se tornou presidente, alguns começaram a sugerir que ele seria o anticristo. Para se ter uma ideia, há programas de notícias em televisão, a cabo, que mostraram entrevistas e histórias sobre essa afirmação. Pesquisas de opinião mostraram que essa não é simplesmente uma crença de alguma ala lunática. De acordo com uma pesquisa de opinião feita por Lewis Harris em 23 de março de 2010, 67% dos republicanos e 40% dos americanos em geral creem que Obama é um socialista. 45% dos republicanos e 20% dos americanos em geral creem que Obama não nasceu nos Estados Unidos e, portanto, não seria elegível para presidente. 38% dos republicanos e 20% dos americanos em geral dizem que Obama está fazendo muitas das coisas que Adolf Hitler fez. Mas a verificação mais intrigante de todas é que 24% dos republicanos e 14% dos americanos como um todo dizem que Obama pode ser o anticristo. Outra coisa intrigante é que o atual presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nem assumiu ainda o seu mandato e já correm rumores na internet de que ele é o anticristo. Isso acontece porque várias coisas relacionadas a ele têm um vínculo com o número da besta, descrito na Bíblia. Outro motivo para o grande interesse que as pessoas têm no anticristo é derivado da presença de uma figura do anticristo em muitas religiões do mundo. Você pode ficar surpreso ao saber que as 3 grandes religiões do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, ensinam sobre um governador mundial poderoso e sinistro, que aparecerá durante os tempos do fim. Todos estão procurando um homem de perversidade sem paralelos, um inimigo extremo, que virá durante os últimos dias e assumirá o controle do mundo. A Bíblia, de forma tremenda, descreve a origem, nacionalidade, caráter, carreira, reino e destino final do anticristo. Ele é discutido extensivamente no livro de Daniel, do Antigo Testamento, bem como nos livros de 2 Tessalonicenses e Apocalipse, do Novo Testamento. Agora, a pergunta que não cessa na mente das pessoas é a seguinte: o anticristo
trará paz ou guerra. O anticristo será um líder que busca paz e trava guerras. Na busca de paz, ele será bem-sucedido e enganador. Ao travar guerras, ele será destemido e destrutivo. O anticristo geralmente é descrito na Bíblia como um guerreiro. Suas atividades são resumidas em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Diz assim o texto: ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, João apresenta o anticristo ao escrever: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o anticristo emergir, será reconhecido e aceito por causa de sua habilidade como pacificador. Como líder da confederação multinacional, ele imporá paz a Israel e ao Oriente Médio, iniciando e formulando um tratado de paz para Israel. Podemos facilmente identificá-lo quando um gentil, líder de 10 nações, apresentar um tratado de paz a Israel. Este será imposto com força superior e não como um tratado de paz negociado. Ele incluirá a delimitação das fronteiras de Israel, o estabelecimento das relações comerciais com seus vizinhos, algo que Israel não tem atualmente, e principalmente oferecerá proteção contra ataques externos, o que permitirá que Israel relaxe seu estado de constante alerta militar. Também é possível prever que algumas tentativas serão feitas para abrir áreas sagradas de Jerusalém para todas as religiões a elas relacionadas. No decorrer dos séculos, cristãos e judeus fiéis seguiram a exortação do Salmo 122, 6, de orar pela paz de Jerusalém. Mas a falsa paz do anticristo não é a paz de Jerusalém. O tratado ou aliança de paz do anticristo só trará uma paz temporária e superficial àquela região. A princípio, ele poderá ser eficaz e reconfortante, mas não durará. Depois de 3 anos e meio, essa paz será quebrada, e os gritos de alegria serão substituídos por gritos de aflição. Como todas as obras de Satanás, a vitória proclamada acabará em dor e violência. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 3, a frase que estará na boca do povo antes da grande tribulação cair sobre eles será: paz e segurança. A paz de que Israel desfrutará por 3 anos e meio se transformará tragicamente numa paz falsa e no prelúdio de um tempo de angústia incomparável, quando 2 de cada 3 israelitas morrerão na terra. Isso está registrado lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 8. A pergunta que nos vem é: como saber quem realmente é o anticristo? Para responder essa pergunta, vamos analisar o que a Bíblia diz. Em Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27, nós podemos descobrir. Diz assim o texto: e depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana
fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. É importante analisarmos, queridos, que Daniel, quando recebe essa profecia, ele estava preso no exílio babilônico. Repare que no texto de Daniel fala de um povo, do príncipe que há de vir. E este povo destruiria a cidade e o santuário. Repare que parte dessa profecia já foi cumprida, pois no ano de 70 DC, o imperador romano Tito invadiu a cidade de Jerusalém em busca do ouro dos judeus. No livro do historiador Flávio Joséfo, é relatado que 1.100.000 judeus morreram naquele dia. O imperador, atrás do ouro dos judeus, arrancou pedra por pedra do templo, cumprindo o que Jesus havia profetizado aos seus discípulos. A história nos conta, nos relata, que os soldados do imperador Tito arrancavam os filhos das mulheres grávidas e arremessavam no fogo. Foi uma carnificina terrível nesse dia, e isso está registrado no livro de Flávio Joséfo, A História dos Judeus. Os cavalos de Tito patinavam no sangue judeu. Foi um momento terrível para o povo de Israel. Repare que o príncipe do povo que há de vir, que é o anticristo, é romano. Isso mesmo, ele é romano, pois o povo desse príncipe é romano. Repare que o Império Romano da época era a Europa como um todo. Era o norte da África e a grande parte do Oriente Médio, diferente do que encontramos hoje. A profecia foi estabelecida pelas nações que existiam na época. E o anticristo, ele virá das nações que representam o Império Romano da época. Dessa forma, o texto continua dizendo: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém, queridos? Algumas coisas interessantes sobre o anticristo é que ele tem uma etnia romana. Ele será europeu. Ele apresentará soluções de paz para toda a humanidade, inclusive para Israel, estabelecendo um tratado de 7 anos. Ele deturpará princípios morais, éticos, filosóficos e espirituais. Ele terá uma retórica surpreendente. Ele amará o erro e o pecado. Ele fará um acordo de paz com Israel que durará 7 anos. Na metade desse acordo, que é de 3 anos e meio, ele profanará o templo de Israel, se assentando nele e dizendo ser Deus. O propósito do anticristo será destruir Israel e os habitantes da terra. Alguns teólogos acreditam que ele será um judeu, mas o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 26, nos mostra que ele é romano. Os nomes que o anticristo tem: ele é reconhecido na Bíblia como o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, a besta, o homem sanguinário e fraudulento, o ímpio, o homem da terra, o homem poderoso, o inimigo, o adversário, o cabeça de muitos países, o homem violento, o assírio, o rei da Babilônia, o filho da alva, o destruidor, o ímpeto dos estranhos, profano e ímpio, príncipe de Israel,
o chifre pequeno, o príncipe que há de vir, o homem vil, o pastor inútil, o anjo do abismo. Esses são alguns nomes pelo qual o anticristo é reconhecido na Bíblia. Como ele irá se apresentar? O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3, nos diz e nos dá uma orientação quando ele irá se apresentar. Diz assim o texto: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós podemos observar que o povo da época de Paulo acreditava que Jesus iria voltar naquela época, mas isso não era verdade e também não aconteceu. A palavra de Deus diz que isso não acontecerá até que venha a apostasia e a manifestação do homem do pecado. A apostasia significa dizer que o povo, as pessoas e muitos dentro da igreja se afastarão de Deus, se esfriarão na fé. E nós temos observado isso hoje, nos dias de hoje, numa escala assustadora. Nós observamos que as pessoas hoje em dia não buscam a Deus, não servem a Deus por aquilo que Deus é, mas sim por aquilo que Deus pode oferecer. As pessoas hoje estão buscando a Deus por causa do carro novo, por causa da casa própria, pelo aumento de salário, por comer, beber e dormir de forma satisfatória. As pessoas não têm buscado o dono da bênção, e sim buscado bênçãos de Deus. Então, querido, a apostasia já é uma realidade terrível nos nossos dias. Um outro ponto importante que a Bíblia diz é que quem está detendo o anticristo é a igreja, mas logo ela será tirada e o homem iníquo se manifestará. Veja o que a Bíblia diz. Isso está registrado em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 7 ao 8. Diz assim o texto: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém, queridos? Eu gostaria de compartilhar algumas considerações segundo o meu entendimento, segundo o meu conhecimento. Eu acredito que o anticristo será um líder da ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU hoje é muito influente nos países e, na minha opinião, o anticristo sairá de lá. Uma outra pergunta que as pessoas fazem nos dias de hoje é que, será que o anticristo será gay? Porque nós lemos no livro de Daniel 11:37 o seguinte texto. O texto nos diz que o anticristo, ele não deve considerar nem o Deus de seus pais, nem ao amado ou desejo das mulheres, nem a qualquer Deus, porque ele deve exaltar-se acima de todos eles. Só que nós podemos observar que o desejo da mulher não representa de forma substancial o desejo sexual. As mulheres têm diversos tipos de desejos, dentre eles também o sexual. Mas o texto da Bíblia não nos refere especificamente ao sexo. Podemos observar que o desejo das mulheres poderia estar se referindo ao deus da fertilidade babilônico, que era o Tamuz,
que é mencionado em Ezequiel no capítulo 8, versículo 14. A adoração de Tamuz foi generalizada na Síria, Palestina e Mesopotâmia. Em outras palavras, o anticristo não tem nenhuma consideração por qualquer deus gentil. Em vez disso, ele vai se engrandecer acima de todos eles. O desejo das mulheres pode ainda ser a capacidade de dar à luz, ter filhos e formar uma família. Assim podemos ver que Daniel 11:37 não está afirmando que o anticristo será um gay, um homossexual. Ele será, na verdade, um homem que não terá qualquer respeito e amor para com os valores familiares. Um ponto interessante é que o anticristo conquistará todas as pessoas. E se ele fosse homossexual, muitas pessoas, devido à homofobia, poderiam não aceitá-lo. Uma coisa é certa: a volta de Jesus está muito próxima, e a manifestação do homem do pecado pode acontecer a qualquer momento. Para maiores informações, veja e examine os textos abaixo, que estarão aí na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ajude a divulgar esse trabalho. Deixe aí o seu gostei e também o seu comentário. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.